Sejam bem-vindos ao canal Tropicalítica. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações. E vamos ao vídeo. Bem, amigos, vamos à segunda parte do vídeo, quem é mesmo o burro. Vamos mostrar para ele agora sobre a administração petista e a administração atual. Começando sobre as estatais. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Governar é abrir empresas. Este bem que poderia ser o lema do PT no poder. Em 13 anos, Lula e Dilma criaram 40 novas estatais no Brasil. De seguradora a empresa de logística, de laboratório de biotecnologia a canal de televisão. Se funcionassem como empresas privadas, que dependem apenas do próprio caixa para sobreviver, muitas delas já teriam fechado as portas, pois operam no vermelho desde que entraram em operação. É o caso da Sete Brasil, a empresa criada para produzir navios para a Petrobras, que acumula prejuízo de 26 bilhões de reais. E a TV Brasil, a emissora pública criada em 2007, que acumula um rombo de 6 bilhões de reais. O problema não é apenas a viabilidade financeira das novas empresas. Para uma estatal funcionar, é preciso gente para trabalhar. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. É quase o dobro. O gasto com salários no mesmo período subiu de 1,5 bilhão de reais para 7,5 bilhões. O inchaço da máquina se estendeu ao Poder Executivo Federal. O total de servidores no país saltou de 810 mil em 2002 para mais de 1 milhão no ano passado. Entre concursados e cargos de indicação política, o PT criou, em média, 20 mil vagas por ano. Haja imposto para sustentar uma estrutura tão grande. Mas isso tudo acabou, acho que, eclodindo a crise em 2013 em diante, quando a crise econômica fez com que o PIB caísse, né? E com isso o nosso déficit fiscal explodisse. Os cargos comissionados, indicados pelo PT ou por partidos que apoiavam o governo, chegaram a 120 mil no governo Dilma Rousseff. Causa um efeito de desmotivação muito grande naqueles servidores concursados que às vezes estão almejando a ocupar um cargo de chefia e quando menos imaginam são preteridos em função de alguma indicação política. E o pior é que grande parte destes petistas que continuam gritando Lula livre nunca conseguiram um emprego estatal, apenas pagam a conta, tá? Um monte de mamateiro amiguinhos do rei. Um relatório entregue à equipe de transição de governo aponta que 18 estatais vão terminar o ano no vermelho. O prejuízo é de 15 bilhões de reais, segundo o Ministério do Planejamento. O presidente eleito Jair Bolsonaro já anunciou que pretende privatizar as empresas públicas deficitárias. Eu, você, cada um dos 210 milhões de brasileiros gastou R$ 192 apenas para manter as estatais federais funcionando. Foram 40 bilhões de reais de 2016 para cá. É o suficiente para fazer com que 63 universidades do país fiquem abertas por um ano, ou beneficiar diretamente 45 milhões de pessoas pelo programa Bolsa Família. O país é um dos que tem o maior número de empresas públicas no planeta. O Brasil perde apenas para a China entre as economias de mercado. São 138 estatais. Na França, são 81. Nos Estados Unidos, 20. A vizinha Argentina tem 5 e o Chile, 1. Além do país ter um número alto de estatais, um relatório do Ministério do Planejamento apontou que 18 delas deram prejuízo este ano e dependem exclusivamente do dinheiro do contribuinte. A área de transportes está na liderança, com 4 empresas públicas. Na sequência aparece o setor hospitalar, com 3, assim como os ramos elétrico e da defesa, também com 3 cada. No agronegócio, 2 estatais deram prejuízo e os setores da tecnologia, comunicação e nuclear completam a lista com uma empresa cada. Juntas elas custaram 19 bilhões de reais no ano passado e em 2018 vão demandar mais 15 bilhões. Detalhe, mesmo no vermelho, as estatais mais que dobraram o quadro de funcionários nos últimos 12 anos.
Os servidores contratados passaram de 34.600 para 74.000, um aumento de 114%. No mesmo período, o crescimento das outras empresas públicas foi menor, 17,5%. O rombo e a má gestão são tão grandes que especialistas não veem outra saída além da privatização. Foi apenas isso, o pai e a mãe dos pobres deixou apenas a conta para nós pagarmos. E se falando em má gestão e roubalheira na era PT, começamos por ele, o Correio. Foi onde começou o mensalão, ainda no início do primeiro governo Lula. Aqui tem um pequeno resumo do que foi a roubalheira no Postales. O fundo de pensão do Correio, que muitos funcionários tiveram que aumentar sua contribuição para conseguir se aposentar. Agora vejam os resultados do Correio depois que o PT saiu do poder. Brasília, agora os Correios relataram que em 2021 registraram o melhor resultado em 22 anos. Repórter Paola Cuenca. Esse é o terceiro ano seguido de bons resultados. O aumento no volume de operações, aliado à racionalização dos custos, geraram um lucro recorrente aos Correios de 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. Com o reconhecimento de uma dívida da estatal com o fundo de pensão dos funcionários, a Postales, o lucro líquido fechou em uma cifra menor, 2 bilhões e 300 milhões de reais, mas ainda capaz de gerar consequências positivas. E aqui você vai ver que até o PLR, que funcionários tanto gostam, não vinham recebendo há muitos anos. E a partir dessa nova administração começaram a receber porque começou a dar lucro. De acordo com o diretor de Finanças dos Correios, Valério Marcel, por conta dos resultados obtidos no último ano, será a primeira vez desde 2014 que os Correios poderão pagar uma participação nos lucros e resultados a todos os funcionários da estatal. 63 bilhões de reais foram separados para esta finalidade. Além disso, também será a primeira vez nos últimos anos que os Correios irão pagar dividendos à União, no valor de 251 milhões de reais. Bem, enfim, aqui vai um resumo de o que é uma administração petista e uma administração diferente. Quando não tem roubalheira, mesmo com pandemia, as empresas deram lucro, enquanto durante o PT, sem crise nenhuma, só davam prejuízo. Agora a gente fala das estatais brasileiras que chegaram ao 5º ano consecutivo de lucro, mas a pandemia reduziu o crescimento. Um relatório publicado pelo Ministério da Economia passa as informações. Vamos ver as informações que estão no nosso site da CNN Brasil. As empresas, sob controle então da União, tiveram redução de lucros durante 2020, que foi o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Em 2019, o lucro acumulado das 187 empresas da União foi de 111 bilhões de reais. Já em 2020, o lucro foi de 61 bilhões de reais, uma queda aí de 45% que interrompeu a recuperação que vinha sendo registrada desde 2016. A distribuição de dividendos em 2021 indica a retomada do crescimento e em 2015, lembrando, as estatais sob controle do governo federal registraram um prejuízo de 32 bilhões de reais. A partir de 2016, aí sim houve a retomada do crescimento de modo geral, que seguiu aumentando ano a ano até 2019. De todas as estatais, 46 estão sob controle direto da União e as demais são subsidiárias ligadas às maiores. Somente a Petrobras e a Eletrobras possuem mais de 40 subsidiárias cada. E entre as estatais que mais se destacaram estão as dos setores bancário e financeiro, seguidas pelas empresas de energia e logo atrás vem as de serviço. Afinal, mostre ao seu amigo petista que o dinheiro dele ele pode dar para o PT administrar ou para qualquer ladrão da esquina, mas o dos outros não. E por fim, vamos colocar aquele vídeo do primeiro, onde o mecânico resume o que é o petista. Eu vou falar do petista sem memória. Eles esqueceram que a Dilma, em 2015, mandou eles comer ovo. Eles esqueceram, a memória deles é fraca. E nós não estávamos em pandemia, não. Nós não tínhamos passado por pandemia, não. Ela mandou todo mundo comer ovo. Em 2015, saiu aquela piadinha, meu tomate, minha vida. Os petistas não lembram. Depois veio o preço do feijão, quase R$20. O petista também não lembra. Esse aí é o petista fraco de memória. Entendeu? Ruim de memória. Nós não tinha pandemia, não. E a Dilma subiu tudo, tava tudo caro. Mas agora não. Agora a culpa é do Bolsonaro. Agora eu vou falar do petista retardado. Petista retardado é aquele que você explica, fala, mostra. E mesmo assim, ele é tão retardado que ele não entende. Aí como é que você vai discutir com um cara desse? Seria como uma abelha tentar explicar para uma mosca que mel é melhor do que bosta. Não tem jeito, a mosca não vai entender que o mel é melhor do que a bosta. Ela vai viver na bosta. Assim é o petista retardado. Bicha. É isso aí. Isso aí é o resumo do petista. Então tá bom, obrigado. Bem,
Bem, pessoal, compartilhe o vídeo, deixe seu gostei ou não gostei e até o próximo.